Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Professora Fernanda Paco por aqui para a gente fazer mais um episódio dessa websérie incrível que é o Pergunta Aí. Então hoje eu vou responder mais algumas dúvidas para a gente ir entendendo melhor a nossa profissão, a psicopedagogia, o curso de bacharel em psicopedagogia. Então fique ligadinho que nós vamos começar com mais um episódio, com mais respostas às perguntas que vocês enviaram nesse projeto que está quase acabando, hein, pessoal? Estamos nos episódios finais. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta? Quem trouxe aqui uma pergunta neste episódio foi a Sueli Bezerra Simão. Ela pergunta: quando vamos saber se o nosso curso é realmente aprovado pelo MEC? Então, Sueli, o que eu preciso que você compreenda? Que o nosso curso já é autorizado pelo MEC, ok? Então, quando um curso é lançado, ele já tem uma autorização do MEC. Além disso, a Unicesumar é uma instituição, é uma universidade, então ela tem autonomia para criar cursos, para dispor de cursos, ainda que não tenha sido passado pelo reconhecimento do MEC. Porém, mesmo assim, o nosso curso ainda vai passar por esse reconhecimento e assim que isso acontecer, vocês vão ser avisados, vão ser notificados da nota que a gente obteve, se teve uma nota boa, né? Que com certeza vai ter, porque a gente está construindo tudo com muita qualidade e vocês são prova disso, né? Então, assim que sair o reconhecimento do MEC, vocês todos vão ser informados pelo estúdio, pelo nosso Instagram, aqui pelo canal do YouTube. Então, em breve isso vai acontecer, porque o MEC vem fazer essa avaliação, esse reconhecimento, depois de um certo período que já correu o curso. Então, a qualquer momento isso pode acontecer, tá ok? Vamos para a próxima dúvida? A Joana Carla pergunta: se o curso ainda não é reconhecido como profissão, teremos espaço para atuar? Então, Joana, aqui neste caso a gente precisa fazer uma separação de duas coisas, de duas informações que se diferem. Nós temos o reconhecimento do curso, que é uma avaliação, é uma análise realizada pelo Ministério da Educação, pelo MEC, onde ele vem até a instituição, faz uma análise de tudo que é proposto no curso, do projeto pedagógico, de tudinho mesmo, e aí ele dá uma nota para esse curso. E esse curso, com isso, é como se fosse reconhecido mesmo, né? Ele é reconhecido pelo Ministério da Educação. É como se o Ministério da Educação viesse aqui e desse um carimbinho de que tá tudo ok. Outra coisa que a gente tem na nossa profissão, na psicopedagogia, é a regulamentação da profissão. Então, o que é importante a gente compreender? Você pergunta aqui: se o curso ainda não é reconhecido como profissão, teremos espaço para atuar? Então, primeiro, você se formando aqui do bacharel de psicopedagogia, né, no curso de bacharelado em psicopedagogia da Unicesumar, você vai sair capacitada, habilitada para atuar em qualquer área da psicopedagogia, ok? Então o curso proporciona isso, você pode atuar nos diversos campos que a psicopedagogia permite e oferece. Quanto a isso, fique tranquila. Em relação à regulamentação da profissão, é algo que ainda está em processo, existe uma tramitação já há muito tempo no Senado, na parte legislativa, a nível de governo, né, tanto estadual como federal, quanto municipal, da regulamentação da profissão. Porém, independente disso, a psicopedagogia ela é reconhecida como ocupação. Então você pode perceber nas aulas inaugurais e sempre que a gente trata sobre esse tema, nós sempre falamos da Classificação Brasileira de Ocupações, que é a CBO. E lá você consegue encontrar inclusive um código, que é o código que é registrado na carteira de trabalho quando a gente é contratado. Então cada ocupação hoje no Brasil tem um código e a psicopedagogia não é diferente. E isso habilita a gente a trabalhar, tá? Então não é porque uma profissão não é regulamentada ainda que ela não pode ser executada, ok? Isso só significa que ela ainda não tem algumas leis próprias, que ela ainda não tem um conselho, por exemplo, como a psicologia, que tem o Conselho Federal e o Conselho Regional de Psicologia, ou a medicina. Então, nós ainda não temos esse conselho que organiza, que ordena toda a profissão, mas nós temos legislações trabalhistas que nos amparam, nós temos a Associação Brasileira de Psicopedagogia que nos dá um suporte também em relação às diretrizes de atuação, em relação aos cursos de graduação e pós-graduação dentro dessa área. Então você pode ficar tranquila porque você vai poder atuar tranquilamente, tá certo?
Vamos para a próxima dúvida. E antes, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando aqui sobre regulamentação, sobre reconhecimento do curso e nós já temos um vídeo muito especial, aliás, uma websérie completa, muito especial, que trata sobre isso e responde, de certa forma, essas dúvidas que eu estou trazendo aqui hoje. Então, quem ainda não assistiu, corre lá depois de ver esse episódio no nosso canal, aqui no nosso canal, e acessa a websérie Universo da Psicopedagogia. São 4 episódios curtinhos feitos por mim, pela professora Carla e pela professora Valéria, que é a coordenadora do curso, e lá a gente fala bem rapidamente, porém de uma forma muito clara, sobre esses pontos, sobre o curso de bacharelado, sobre o reconhecimento, sobre a regulamentação, ok? Então confira para complementar ainda mais as informações sobre esse assunto. E vamos seguindo. Nós temos aqui a dúvida da Lídia. Na verdade, a Lídia escreveu um texto aqui pra gente, eu vou falando aos poucos e respondendo para que todo mundo consiga entender e fique claro para todos o que está sendo perguntado e o que eu vou explicar, tá legal? Então vamos lá. A Lídia Garcia comenta que ela queria entender melhor quais as regulamentações de nossa profissão. Tenho lido que uma pessoa que se formou em pedagogia pode fazer uma pós em psicopedagogia e clinicar. Como nós que estamos fazendo o curso completo, gostaria de saber se essa possibilidade se aplica a nós também. Se eu fizer uma pós em pedagogia, eu posso dar aula? Então, ela fez mais de uma pergunta em uma só, vou responder todas, mas já vou parar por aqui para responder sobre isso. Então, primeiro, o que nós precisamos entender é a Lídia, né? A Lídia Garcia. Lídia e todos os nossos ouvintes, o que a gente precisa entender é que diferente de se você fazer de outros cursos como a psicologia, a pedagogia, que é uma graduação e tem especializações dentro dessa área, a psicopedagogia, ela surgiu primeiro como especialização. Por isso que hoje nós temos profissionais que são de outras áreas, como uma pessoa da pedagogia, da psicologia, que faz uma pós-graduação, uma especialização em psicopedagogia e atua normalmente. Porque primeiro existiu essa categoria e depois surgiu as graduações. Por quê? Porque nós percebemos, foi sendo percebida uma mudança ali no desenvolvimento da sociedade e foi sendo necessário um profissional mais habilitado, o profissional mesmo formado na graduação. E sem desmerecer quem fez pós-graduação, porque é até o meu caso, mas quando a gente pensa numa graduação e numa pós-graduação, a graduação tem 4 anos de curso, né? Então tem muito mais, uma trajetória muito maior para desenvolver conhecimentos e aprendizagens relacionados ao curso, à profissão. Então, é por isso que você, enquanto psicopedagoga formada aqui no bacharel em psicopedagogia, se você fizer uma especialização na área da pedagogia ou na área da neuroaprendizagem, você não vai poder dar aulas, tá? Porque apenas pode dar aula o pedagogo ou alguém que faça uma licenciatura, o curso de licenciatura que propõe ao profissional que ele possa dar aulas, certo? Então, só para resumir aqui, o profissional de psicopedagogia ele pode ser tanto formado em graduação da psicopedagogia, como ele pode ser especialista em psicopedagogia, tá ok? Hoje é dessa forma, cada vez mais isso está sendo modificado, a graduação tem sido cada vez mais procurada, então pode ser que isso mude daqui a um tempo e passe a existir apenas o curso de graduação, né? Até mesmo com a regulamentação da profissão isso pode acontecer, mas não é algo que a gente pode afirmar porque não sabemos, né? É algo que está aí pro futuro, é só uma perspectiva, tá legal? E continuando então a dúvida da Lídia. Ela ainda pergunta, qual a diferença entre o nosso curso e o curso de pedagogia? Nesse caso, eu vou pedir para a Lídia e para quem mais tiver essa dúvida, assistir os episódios da websérie Universo da Psicopedagogia, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque lá a gente explica bem certinho. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, para não deixar vocês completamente sem resposta, é de que são duas profissões diferentes. Elas têm em comum alguns pontos, por exemplo, tanto a pedagogia quanto a psicopedagogia podem atuar dentro da área da educação, mas também podem atuar na área empresarial ou na área hospitalar, né? Mas cada uma com a sua função. São cursos completamente diferentes, que têm aí uma disciplina ou outra em comum, claro, porque são cursos da área da aprendizagem, que trabalham com educação, com processo de ensino e aprendizagem,
mas cada um tem um objetivo. O pedagogo é formado prioritariamente para dar aulas e o psicopedagogo não, porque nem mesmo é uma licenciatura e ele nem pode dar aulas na educação básica. Então, daí já vai a primeira e principal diferença, entre outras também, que daí são especificidades de cada um dos cursos, de cada uma das profissões. Então, isso que é o mais importante que vocês compreendam. São cursos diferentes que formam profissionais diferentes e é por isso que existem os dois, tá ok? Seguindo aqui então pra gente concluir esse episódio e também as dúvidas da Lídia, vamos dar continuidade. Ela pergunta ainda se, como uma forma de curiosidade, que se ela fizer, se por acaso ela decidir assim, se formar em psicopedagogia e depois procurar uma outra graduação, se for psicologia, por exemplo, se é possível ela eliminar matérias. Então, Lídia, é sim, ok? Se você fizer uma graduação em psicologia depois de fazer psicopedagogia ou até mesmo em pedagogia, você consegue eliminar matérias, né? O que acontece? Isso a gente chama de aproveitamento de estudos. Então, você vai enviar a matriz curricular, as emendas das disciplinas que você cursou nessa sua primeira graduação e a instituição vai analisar quais são compatíveis, ou seja, se teve uma disciplina que você cursou na primeira graduação e vai ter na matriz dessa segunda graduação e elas forem iguais no sentido de conteúdo, de carga horária, você vai conseguir dispensa, tá? Mas aí isso é feito uma análise por um setor específico, você precisa enviar a documentação, mas é possível sim. A pedagogia, a psicopedagogia, a própria psicologia você consegue eliminar, né, ter a dispensa de diversas matérias, porque tem muitas disciplinas que tem uma base ali geral e aí você consegue dispensa sim, certo? Pessoal, então no vídeo de hoje, nesse episódio, era isso. Então apenas retomando, caso não tenha ficado claro, né? Hoje a gente tratou sobre o reconhecimento do curso, a regulamentação da profissão e também um pouquinho sobre a diferença de especialização versus graduação e também da psicopedagogia para outras profissões. De todo modo, se ficou alguma dúvida em relação a isso, eu recomendo mais uma vez que vocês assistam a websérie completa, né, do Universo da Psicopedagogia, que nós temos disponível para o público aqui no nosso canal do curso, pois lá a gente trata também esses temas. E só recapitulando, o curso é autorizado pelo MEC, e em breve vai passar por reconhecimento e todos os alunos e assim como a comunidade externa ficará sabendo de como foi o resultado desse reconhecimento. Regulamentação da profissão está em andamento no Senado, na parte legislativa há um bom tempo. Existe um projeto de lei solicitando a regulamentação da profissão, mas isso ainda não ocorreu. A gente acredita que, enquanto curso de bacharel em psicopedagogia, a gente vai dar um peso muito grande para que isso acelere, né? Porque vão ser mais profissionais formados e profissionais formados numa graduação e não apenas numa especialização. Então isso já é um peso maior para que a gente consiga uma regulamentação da profissão, um órgão de classe como um conselho federal, regional, ok? Mas enquanto isso a gente tem a associação que também nos dá um suporte muito bom, então acessem o site da Associação Brasileira de Psicopedagogia, é a ABPP, ok? Confiram, vejam lá as matérias que eles colocam, as informações sobre a profissão e por fim, pós-graduação em psicopedagogia e graduação em psicopedagogia são coisas diferentes, mas ambos podem atuar na profissão. E se você tem o curso de graduação de psicopedagogia, você pode fazer pós em diversas áreas, mas isso não significa que você vai, se fizer uma pós na área da pedagogia, por exemplo, não significa que você vai se tornar um professor e poder dar aulas, ok? Porque para isso você precisa fazer o curso específico. Eu acho que agora eu resumi tudo que foi falado, deve ter ficado claro, mas qualquer coisa também vocês podem perguntar por aqui nos comentários, no Fale com o Mediador para quem é aluno no ambiente, ok? Eu espero que tenha esclarecido e contem com a gente. Até o próximo episódio.